Introdução. Martin Heidegger, 1889 a 1976. Nascido na Alemanha, professor da Universidade de Freiburg em Breslau e seu reitor de 1933 a 1934, é um dos raros filósofos modernos cuja obra apresenta singular crescimento póstumo. Heidegger morreu com as gavetas abarrotadas de inéditos, que começaram a ser editados a partir de 1978, fato gerador de uma terceira fase da recepção de seu pensamento. A primeira fase, até 1946, corresponde à irradiação de Ser e Tempo, um estranho tratado, como dele diria o autor, sobre o sentido do ser e que, citado sob a sigla SZ, estudaremos aqui, dedicado ao seu mestre Edmund Husserl, com amizade e veneração, escrito a partir de 1923, interrompido em 26 e publicado em 1927, permaneceria incompleto até o fim da vida de Heidegger, só com 2 das 3 sessões programadas para a primeira parte, omitindo a terceira, com o título inverso de Tempo e Ser, e sem a segunda parte, então prevista, da mesma obra, anunciada nessa inversão do título, de Ser e Tempo a Tempo e Ser, e proposta como virada, quere, a segunda fase e o pensamento heideggeriano, que perspontara em 30, seria explicada, pela primeira vez ao público europeu na Carta sobre o Humanismo, Uber de Humanismus, a Jean Belfret, logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1946. Quando o filósofo foi afastado do ensino em consequência de inquérito a que respondeu perante as tropas aliadas de ocupação pelas notórias e oficiais relações por ele entretidas com o partido nazista quando foi reitor. As 2 sessões publicadas da primeira parte de Ser e Tempo já compõem o perfil de uma ontologia fundamental, estudando, numa analítica, com base no método fenomenológico de Husserl, o homem do ponto de vista de seu ser, como Dasein, o perfil dessa ontologia, repassado na vontade de destruição e subversão que impregna a questão do sentido do ser, se reconfigura nos textos de 1929, como o que é a metafísica, da essência do fundamento e Kant e o problema da metafísica. A julgar-se pela segunda fase, seria esse estudo apenas um caminho provisório para o desenvolvimento completo da questão do ser em geral. Não era, pois, a existência humana, mas a questão do ser em geral a meta de Ser e Tempo, que passou a considerar-se a questão de fundo, interesse, encargo ou destino do pensamento nos escritos de 1930 em diante, como, entre outros, a essência da verdade, Oderlin e a essência da poesia, 36, e aqueles reunidos na coletânea A Caminho do Bosque, Ousei, particularmente a origem da obra de arte, 1935, a época da imagem do mundo e por que, poetas. Além daqueles mais tardios em que se juntam os temas da essência da técnica e da superação da metafísica. A publicação póstuma de cursos e conferências inéditos na obra completa, Gesamtausgabe, ainda em vias de publicação, tanto da primeira fase Interpretações Fenomenológicas de Aristóteles Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, 1923, Ontologia, Hermenêutica da Facticidade, Ontologia, Hermenêutica der Factizität, 1923, Prolegômenos, a História do Conceito de Tempo, Prolegômenas Urgeschichte des Zeitbegriffs, 1925, Fenomenologia e Teologia, 1927, Problemas Fundamentais da Fenomenologia, 1927, e Conceitos Fundamentais de Metafísica, Grundbegriff der Metaphysik, 1929 a 30. Quanto da segunda Enos de Oderlin, Germania e o Reino Oderlin Ziminen, Germanen und der Rein, 1935, e Contribuições à Filosofia Beitrages zur Philosophie von Erignis, 1938, entre muitos outros, emprestam a terceira a que me referi um caráter essencialmente interpretativo, pois os escritos atualmente difundidos entrosam e redimensionam as 2 primeiras. Não temos em cada uma delas, como se quis pensar, um Heidegger diferente, Heidegger I e Heidegger II, mas 2 momentos distintos de um mesmo pensar que mutuamente se esclarecem. Assim, como o próprio filósofo ponderou a um de seus intérpretes, se é somente através do primeiro que se pode chegar ao segundo, não é menos verdadeiro que foi esse último que possibilitou o outro. Queremos pensar que o entrosamento dos 2 se operou por intermédio do conceito que lhes é comum e que ambos têm por pressuposto, o conceito de Dasein, chave principal de Ser e Tempo, e no qual veio a fixar-se, culminando no deslocamento a segundo plano do conceito clássico de verdade.
todo um processo crítico de confrontação com a tradição filosófica que esse tratado revolucionou. Afinal, tal revolução se detecta quer no regime expositivo da obra, evado de termos novos com base em palavras comuns da língua alemã, quer no ousado vínculo aí entretido ao mesmo tempo com a prática da vida e com a linguagem, de modo a retirar da filosofia a hegemonia da teoria do conhecimento e a desvincular completamente a ontologia das motivações teológicas e do primado axiológico da ciência. A primeira relação do pensamento à luz do problema do sentido do ser ali proposto se estabelecerá com a poesia e com a arte, não com a ciência, o que na segunda fase tem como pano de fundo o desenvolvimento tecnológico e o auge da secularização. Trata-se de uma genealogia da época moderna no presente, de modo que a fisionomia daquele se completaria com a reconquista de um novo começo do pensamento em torno do sentido do ser. Nos capítulos a seguir examinaremos o método fenomenológico e os 3 tópicos fundamentais do Tratado Mundo, Morte e Temporalidade, que também são componentes da ontologia fundamental antes referida. O 5º e último capítulo versa sobre a revolução filosófica operada em ser e tempo, o método, a vontade de subversão e de destruição que anima a questão do sentido do ser, verbo derivado do latim esse e do grego emi, ou do particípio ente, correspondente ao ens latino e ao toon grego. Está na busca do pressuposto que possibilitou a sua formulação e que se estampa no recuo em relação à linguagem implicado nessa mesma pergunta. Pergunta e deger em ser e tempo, de que são quase todas as citações do presente texto, excetuando as fontes expressamente citadas em referências e fontes. Temos hoje uma resposta à questão do que significa a palavra ente. Ponto de interrogação invertido de modo nenhum. É pois justificável que se coloque de novo a questão do sentido do ser. SZ, página 4. Quem faz a pergunta, colocando essa questão, somos nós mesmos, como o Dasein, ente que nós mesmos somos. Tem a possibilidade de pôr essa questão. Quando a fazemos, se estabelece uma relação circular entre quem questiona e o questionado, entre quem interroga, o ente que somos e o ser interrogado. Por que se pode afirmar isso? Ponto de interrogação invertido em razão do método adotado, oriundo da fenomenologia de o ser, reinterpretada em íntima relação com hermenêutica. Reinterpreta-se a fenomenologia, ciência da consciência, na acepção de seu fundador, como um permitir ver o fenômeno, aquilo que se mostra por si mesmo uma vez liberado de seus encobrimentos. E aquilo que assim se mostra é o ser do ente focalizado, uma vez que na fenomenologia reinterpretada, a intencionalidade não é mais, como foi para o ser, a propriedade fundamental da consciência, mas a direção para o ser compreendido, isto é, para o ser pré-descoberto, de que a consciência é o ponto de abertura. Sob esse novo ângulo, a fenomenologia adquire um porte ontológico, ou melhor, ela se torna ontológica. A fenomenologia é ontologia, e, como ontologia, é uma hermenêutica, porque a descritividade fenomenológica tem o alcance de um trabalho de interpretação aplicado ao Dasein não de fora para dentro, mas de dentro para fora, uma vez que parte do Dasein e é pelo Dasein mesmo conduzida. O método se compatibiliza, pois, com a investigação do Dasein em si mesmo e por si mesmo. Essa investigação exige, no entanto, que se neutralize a consciência numa epoqué, posta por conseguinte num parêntese metodológico. Em lugar de consciência, Bewusstsein, leremos Dasein, ser aí, e está em germe na noção mesma de Dasein na delimitação do método a base que o legitima, que não é outra senão a compreensão do ser, na qual já nos encontramos ao iniciar a analítica, e que, portanto, detém um alcance pré-ontológico, o âmbito da existência humana que se aplique à temporalidade aonde chega e que a fundamenta. Daí poder-se dizer, em primeiro lugar, que o Dasein é a mente que compreende o ser, o que significa compreendê-lo em sua existência e entender a existência como possibilidade sua, de ser ou de não ser si mesmo, com a qual está concernido. Se o Dasein é um ente que põe em jogo o seu próprio ser. Assim, o que se visa em ser e tempo elaborar a questão do ser é esse mesmo jogo da questão, da pergunta sobre o sentido do ser. Temos que auferir esse sentido à luz de quem pergunta, o Dasein como ente, que na pergunta já visa ao seu próprio ser, e visando-o, investiga a sua existência, que não tem como um objeto diante de si mesmo, mas como risco de ganhar-se ou de perder-se. Portanto, essa investigação é polarizada pela autenticidade ou pela inautenticidade em que se resolve. Mas o ponto de partida, para evitar a intromissão de conceitos previamente elaborados mas não aclarados, é a mediania banal da vida cotidiana, como nível de interpretação corrente de si mesmo,
dos outros e do mundo em que o Dasein já se encontra. Para ele, existir é interpretar-se, e interpretar-se é questionar-se. Porém, no questionar-se está em jogo a questão do ser. Por isso, insiste Heidegger em dizer-nos que este ente que nós mesmos somos, o Dasein, é aquele que, em virtude de seu próprio ser, tem a possibilidade de colocar questões. Desse ponto de vista, porém, a intencionalidade deixa de ser uma propriedade da consciência, como foi para o zelo. A relação intencional como que a desinterioriza. O voltar-se dela para os objetos está enraizada na compreensão do ser em cuja órbita se move. Nessa confrontação contestatória ao pensamento de o ser achava-se Heidegger, porém, aliado ao pensamento grego antigo, e de modo particular Aristóteles, reinterpretando a descrição fenomenológica enquanto intuição das essências como logos, painomenon e aletheia, o primeiro significando tornar patente ou manifesto aquilo de que se fala, portanto objeto do discurso; o segundo, aquilo que se mostra por si mesmo; e o terceiro, não velamento e não encobrimento, o ser verdadeiro, que corresponde à intelestia aristotélica, ao ser em ato, coincidiria com aquilo que é to-on, e portanto com a essência ousia, mas não com o ser, e sim com o ser doente enquanto presença exempente. Se a investigação heideggeriana é acompanhada pelo interesse, no sentido que Kierkegaard atribuiu a essa palavra, daquele que existe, o seu objetivo não é proporcionar instrução espiritual, mas, partindo do plano existencial, pré-teórico, que sempre tem por fundo, determinar o complexo de estruturas, chamamos-las de existentivas para diferenciá-las do plano existencial, relativo à existência de cada qual, que constituem o Dasein, e nas quais repousa o sentido de seu ser. Assim a ontologia fundamental abrange os seres da ordem do Dasein e aqueles dois que a essa ordem não pertencem, chamados de categorias, e que são o ser amans ondem, e o ser à vista vorandem, ou seja, os entes acessíveis na praxis e os entes que se apresentam diante de nós como objetos substantes. O Dasein como ente é ser no mundo. O mundo. A expressão ser no mundo nem exprime um nexo de continuidade entre o Dasein e os outros entes, nem exprime uma relação de encaixe desse ente no mundo natural. Significa antes de mais nada um ser familiar a, traduzido pela locução alemã CNBEI, e que corresponderia, em nossa língua, ao que conota o verbo estar. Ser no mundo implica por isso transcender o mundo, mas a transcendência pertence ao Dasein, isto é, à sua constituição fundamental. A relação com o mundo é um engajamento pré-reflexivo, que se cumpre independentemente do sujeito por um liame mais primitivo e fundamental do que o nexo entre sujeito e objeto admitido pela teoria do conhecimento. É mais uma região ontológica do que uma realidade dada. Designaria uma totalidade no gênero kantiano de totalidade transcendental. O mundo que está aí diante de nós não é ente ou receptáculo de objetos. Só no mundo os entes se nos tornam acessíveis, inclusive o Dasein, que não está dentro do mundo. Os entes que nos cercam, e que não são o Dasein, fazem parte do mundo circundante. Podemos chamá-los de intramundanos. Lemos na introdução de Ser e Tempo, ao Dasein é inerente essencialmente ser no mundo. A compreensão do ser que é inerente ao Dasein, concerne, com igual originariedade, o compreender o que se chama mundo e o compreender o ser dos entes que se tornam acessíveis dentro do mundo. SZ, página 13. Ser no mundo assinala a transcendência do Dasein e, como tal, constitui a estrutura da subjetividade. Não há sujeito sem mundo, não há homem sem Dasein. A ideia de sujeito leva ao subjectum hipokeimenon, a substância. Porém o Dasein desatrela-se do primado do sujeito enquanto a investigação chega ao fenômeno, focalizado na mediania banal e indiferenciada do cotidiano, extraindo hermeneuticamente das aparências o fundo original, preontológico, do Dasein nele liberado. Trata-se da ação da analítica, ela tece, em seu esforço interpretativo ao modo de ser do cotidiano, estabilizado na mediania da conduta tanto numa sociedade primitiva quanto numa sociedade civilizada. Longe do plano contemplativo, o mundo que Heidegger focaliza preliminarmente, o mundo circundante, intercambia, na praxis cotidiana, as dimensões da vida ativa, o prático da ação, o poético do produzir e do fabricar. Nossa primeira relação com o que nos cerca não é cognoscitiva, mas de lida, de trato, de manipulação, uma relação instrumental de acesso aos entes pela qual nos servem para isso ou para aquilo, cada qual sendo a serventia que prestam, o uso que fornecem. É o para quê do utensílio, a sua disponibilidade como ente amans uandi.
numa experiência antipredicativa, envolvente, de preocupação. O ente à mão é mais obra, como trabalho que se insinua enquanto existe. Que diferença haverá nesse nível entre natureza e produtos da natureza? Ponto de interrogação invertido. O bosque é a parque florestal, a montanha uma pedreira, o rio força hidráulica, o vento, sopro nas velas. SZ, página 70. Mas a instrumentalidade antes aviva do que apaga o mundo como estrutura subjacente à preocupação. Um utensílio liga-se a outros referencialmente, e a referencialidade, com o seu conteúdo de signo, alquebra, mediante olhar em torno à visão circunspectiva, a envolvência nossa na lida cotidiana ou na conduta de trato. O exemplo de Heidegger, a seta de assinalamento da posição dos automóveis ou o pisca-pisca, é de todo prático. Mas o pisca-pisca só nos presta esta serventia a partir do mundo que torna o instrumento disponível. Sem mundo não haveria uso. Sem uso não haveria pisca-pisca. O Dasein compreende esses nichos referenciais, cujo todo é dotado de significatividade, um entrelaçamento de significações, do qual é inseparável o mundo circundante, cujo âmbito é espacial, mas não num sentido métrico, como o aposento em que me movimento familiarmente, tal uma paragem gergende, em que me encontrasse. A abertura. O Dasein é também espacial nesse sentido, que difere do cósmico e do geométrico, aos quais, no entanto, dá origem por ser o mesmo Dasein aquele que delimita a proximidade e a distância, segundo as direções fixas do corpo, o alto e o baixo, a direita e a esquerda, o longe e o perto. O Dasein não habita o espaço, ele espacializa, abre o espaço que ocupa como ser no mundo, preocupado em agir e fazer, e desta forma é ocupado com ações e obras. O Dasein também cuida de outrem, seja de maneira positiva, negativa ou indiferente. A existência não é só a minha existência, mas também a de outro, comigo compartilhada num ser em comum mit-sim, ser no mundo. O Dasein é igualmente ser com os outros, tendo nisso uma outra via de acesso ao mundo, capaz, no entanto, de subtrair-nos a nós mesmos, de englobar-nos nessa busca de si que nos empenhamos como um poder estranho, superior, anônimo, impessoal agente das mãos, em que nos demitimos, e que a todos se sobrepusesse, sob a máscara do pronome eu. Depois de ter origem em cada qual, do cuidar dos outros passamos ao senhorio do ser em comum. A abertura Josenhete, que por aqui ocorre, tem a sua contraparte no encobrimento Verdectete. Essa abertura está, no entanto, provida por mais originários abrimentos, também com o sentido de luminosidade e clareira, dando à filosofia de ser e tempo um de seus traços mais avançados ou revolucionários. Nem o abrimento ao mundo nem o abrimento aos outros seria possível se não estivéssemos imersos no meio doente em sua totalidade. Por outras palavras, situados facticamente no mundo e diante dos outros, já sentindo ao pensar e já falando ao sentir, ao mesmo tempo que emergimos no meio doente, pondo-nos em contato com coisas de serventia e, por intermédio destas, com coisas à vista, moldando o conceito de ser natural, projetamo-nos para além do mesmo ente. Tanto a imersão quanto a projeção não podem separar-se do circuito da convivência ser com outros. A carga afetiva indica a imersão Befindlichkeit, que nos revela o nosso irredutível aí no mundo, onde já nos encontramos lançados. Esse ser lançado é correlativo ao projeto estadeado no compreender, que integra o conceito mesmo de existência, inseparável de seu poder ser. Ambos, imersão e projeção, delineiam, como também o faz o discurso, enquanto meios de abertura e o âmbito pré-teórico da nossa conduta, e cada modo de existência traz a compreensão de nós mesmos e do mundo. A fala ou discurso, que é também um abrimento originário como a afeição, indica a projeção, na medida em que, modo possível de nós mesmos, projetar a interpretar-nos, a nós, aos outros e ao mundo. A interpretação nada mais é do que o desenvolvimento do compreender apropriando-se das possibilidades em que o poder ser se projeta. Mas essa apropriação não é jamais algo sem pressuposto, parte de um referencial que se tem vorabe, explicita-se em conceitos prévios vorgrife, numa certa perspectiva vorsiste. O sentido desta apropriação já é discursivo, mas não proposicional. Comensurando a abertura, o discurso comensura a linguagem ao ouvir orem, e silenciaregen, que são suas possibilidades. Os sentimentos. Sentimentos não são epifenômenos nem simples estados afetivos. O tédio, alegria e esperança abrem-nos o mundo de diferentes formas. Mas, acompanhando o que Kierkegaard, Heidegger excepcionalizou a angústia. Vamos descrever a angústia que Heidegger aprofundou em Ser e Tempo antes do tédio, que examinou detidamente em outra obra, Conceitos Fundamentais de Metafísica, complementar a Ser e Tempo. Antes, porém,
diremos que o sentimento de alegria, do qual o filósofo trata de maneira sucinta, interrompe a tônica do medo ou do terror que domina o cotidiano. Já o temor ocorre tanto da presença de um outro Dasein quanto da natureza e dos utensílios. O que se teme é sempre algo dentro do mundo intramundano. O porquê do temor é o próprio Dasein entregue a si mesmo ou às outras espécies de ente. O temor revela a essencial vulnerabilidade do ser humano. Na angústia, diz-nos Heidegger, acompanhando Kierkegaard, o que nos ameaça não está em parte alguma. Não estando em parte alguma, a ameaça entretém relação com algo que não é intramundano. O que nela é temido se desloca para o mundo. O perigo que nos espreita e em toda parte nos acua é o mundo como mundo, originário e diretamente, que se abre para o Dasein desabrigado. O incômodo do desabrigo é a fáctica possibilidade a que nos entrega como soluço ipse. E afinal o Dasein mesmo que nos angustia, porque já sem a proteção do cotidiano, revelando-se, então, nesse sentimento, o poder ser livre, a possibilidade de escolha, desapossado da familiaridade com o mundo, tornado inóspito. Angustiar-nos é não mais nos sentirmos em casa, a estrutura da subjetividade é abalada, sem o encobrimento da mediania do cotidiano e envolvência da queda, de que mais adiante nos ocuparemos. Nessas condições, fugimos continuamente da angústia, ameaçada pelo poder ser si mesmo da existência. Numa dialética discreta, mostra-nos ser e tempo que, nesse sentimento, o intramundano cede lugar ao mundo, ao passo que o objeto ameaçador nada é. O afloramento do nada que denunciado será o expresso tema da experiência de angústia em o que é a metafísica. E Kant e o problema da metafísica. Há 3 espécies de tédio, sendo 2 superficiais, que despontam de situações particulares, e uma terceira, dita profunda, que provém do fundo temporal do Dasein. A situação particular da primeira é a expectativa de um evento certo, de ocorrência incerta. Procuro distrair-me para deter o tempo, com o que preencho o esvaziamento que me atinge. A situação da segunda é o esquecimento do tempo, esvazia-se-nos o eu. Do tédio profundo disse Leopardi que pode ser a mais estéril das paixões humanas e a mais fecunda. Os animais não o conhecem. Ao contrário do homem, os entes continuam aí mas sob o foco de uma indiferenciação espantosa. O correlato do tédio é essa recusa da parte dos entes. O que torna possível o horizonte do tempo é o que também possibilita o Dasein. Discurso e linguagem. Não se pode afirmar que o ser humano tenha adquirido linguagem. O ser humano é falante. Em consequência do que a fala ou discurso lhe proporciona um meio de abertura, como um prolongamento da interpretação aos Legung, de que a linguagem, como sistema de signos, historicamente concretizada numa língua, é instância ontico-empírica. As palavras podem espedaçar-se e coisificar-se. Elas brotariam das significações articuladas. Ambos conceitos, discurso e linguagem, traspassantes, têm sua comum raiz no conceito aristotélico do homem como ser capaz de falar zoon logon echon, dizer algo, de certa maneira, para alguém, numa tonalidade ou disposição de ânimo. Nisso consiste o fenômeno do discurso em sua completa estrutura significativa. É ele a condição transcendental da linguagem como totalidade de palavras de uma língua, na perspectiva do ser em comum no cotidiano, que faz da mesma linguagem um ser utensiliar. Na convivência, o ser em comum se objetifica ou impessoaliza, a nós se impondo como poder estranho da gente no falatório ou na parolagem, a que se interligam a curiosidade ávida Neugier, e a ambiguidades Endeutigkeit. Então é na linguagem que o homem frequentemente decai. A queda é a mais explícita maneira de inautenticidade, a forma estabilizada da vida cotidiana como envolvência estruturada sobre a preocupação e a solicitude. Cadente, o ser no mundo é ao mesmo tempo alienante e antifrendente, sem equivaler a uma situação passageira, suprimível quando a humanidade estivesse mais avançada. A queda, propriamente um existentivo em que se apoiam as religiões de salvação, é o conceito ontológico de um movimento que confirma a situação fáctica do Dasein e a sua existência como poder ser a facticidade e existencialidade. Na linguagem heideggeriana, cada um desses aspectos aclara o ser no mundo de que se desdobra e traz implícito o fenômeno do cuidado surge, em que o ser do Dasein se desencobre. A morte, o Dasein se desencobre como poder ser, mas sendo essa possibilidade sempre minha, ela seria a todo instante recuperável, a existência se prolongando infinitamente. Mas desde o princípio o Dasein está predeterminado pelo seu fim. Basta o homem viver, que já é bastante velho para morrer, reza antigo provérbio alemão. Então a morte é esse fim como possibilidade da impossibilidade. Estamos diante do não ser como essência da existência. Eis em que consiste o ser para a morte. O Dasein não tem um fim onde chega e simplesmente cessa, mas existe finitamente. SZ, página 329.
Mas diante dessa existência finita, da morte, o homem como ser cadente não cessa de fugir. Quem morre é a gente, não eu. Esquivo-me da morte no anonimato da gente. Fujo dela enquanto possibilidade própria. Mas se não fujo, exercito-me diante da mais extrema e radical possibilidade de mim mesmo. E assim exercitando-me antecipo-a, assumindo-a, e, portanto, decidindo. A decisão é inconsciente, é uma escolha. E, se isso ocorre, angustio-me. Mas na angústia libera-se o poder ser mais próprio, mais autêntico do Dasein, com a sua compreensão respectiva, conforme confirmação trazida pela voz da consciência. Forma que a autointerpretação da ciente confere à tradicional consciência moral, nesse caso funcionando como situação hermenêutica. Sócrates ouvia essa voz da consciência como seu daimon, que o chamava e que, ouvido em silêncio, punha-o fora da ação e do circuito da gente. Esse chamamento cobra-nos uma dívida e invoca-nos a culpa. O estranhamento do chamado e sua silenciosa invocação, bem como aquilo para o que nos convoca, converge no fenômeno do poder ser próprio atestado por essa voz da consciência. Como interpretar a dívida? Como entender a culpa? Chama-se culpa a causa de uma deficiência em relação ao trem, ao ser em comum, portanto. Mas essa deficiência não é estranha à nossa condição. O déficit fica a cargo do não ser que já somos e pelo qual responde a liberdade fundada na transcendência. Dessa forma, a genealogia da consciência moral remonta ao cuidado e a seus suportes à disposição, o projeto e o discurso. Forçoso é concluir que as dimensões da abertura são as da consciência moral. Tal perspectiva parece ter sido antecipada por Heráclito quando escreveu no fragmento 119 que o daimon do homem é o seu ethos. Nada mais estranho para o homem do que o ethos toldado pela angústia e rompendo com o falatório cotidiano. A vocação do daimon chama ao cuidado, que responde pela culpa, mas não por obra de erros e omissões. Basta a finitude nossa para inculpar-nos, mas essa mesma culpa nos chama para a finitude. É então que, compreendendo-nos livres, podemos ouvir a intimação desse poder ser. A vocação convoca-nos à nossa liberdade, a um querer ter consciência, que é o que escolhemos angustiadamente. Ao contrário, porém, a consciência moral é uma espécie de gestionária mercantil e administrativa do mundo para a interpretação à luz da mediania do cotidiano, perante a qual a vida é um negócio que cobre ou não os seus custos. SZ, página 289. Nesse nível, a voz se torna a contabilização do mérito e do demérito. No entanto, a vocação ouvida e compreendida dessa forma nada prescreve. Pela decisão, recuamos do domínio estabilizado das normas à determinação da liberdade, com que se desencobre o que é facticamente possível na situação em que já nos encontramos. A decisão alcança a verdade originária da existência, como determinação da liberdade e forma germinal da ação. Numa problemática kantiana, poder-se-ia dizer que a decisão é constitutiva da razão prática. Já vimos que a DG confere ao exercitamento para a morte o papel de liberar as nossas autênticas possibilidades fácticas. Agora constatamos que essa decisão é como parto da consciência moral, concorrentes que se traspassam. O ser para a morte e o poder ser livre implicam, cada qual, a projeção do Dasein para fora de si mesmo, com que a existência toma a configuração de um êxtase, de um movimento estático, que traça o perfil ontológico da temporalidade. Tempo e temporalidade. O cuidado, como ser do Dasein, contraria a ideia de imanência substancial do eu. O poder ser si mesmo próprio ocorre por um ato de apropriação do Dasein, numa decisão extrema, projetando-o na direção da morte que o totaliza. Mas essa projeção entreabre o que torna possível um ente que existe adiante de si, lançado e cadente. O poder advir a si, e nisso mantendo a possibilidade como possibilidade, isto é, existindo. SZ, página 325. Mas o Dasein só retrovém, passado, advindo, futuro, a si. E por que retrovém ou advir? É que gera o presente. Aí temos o movimento estático fora de si para si mesmo da existência que se chama de temporalidade. Cada um desses componentes é um êxtase, fundando um membro da estrutura do cuidado. O advir ao poder ser, o retrovir ao ser lançado, o apresentar ao estar junto aos entes. Nesse movimento tríplice, ocorre um desclausuramento da subjetividade em sua singular completude. A temporalidade pode abranger o homem em seu ser como um todo porque se remete, e nos remete, à morte, assumida contra a tendência para encobri-la no envolvimento do cotidiano. Cessaria então, graças a uma decisão antecipadora que alcançasse o fim que já somos, a oscilação que polariza o Dasein, e que a analítica acompanha, entre o plano da existência autêntica e da inautêntica. Nessa decisão, revela-se o perfil da temporalidade autêntica. O futuro, que puxa a cadeia dos êxtases, é uma antecipação. O passado,
a retomada do que uma vez foi possível, e o presente, o instante da decisão. Assim, os êxtases e êxtases da temporalidade corrigem a compreensão vulgar do tempo, que tem no presente a sua fase axial. Os momentos pretéritos ficariam para trás, e os porvindouros passariam para a frente, ainda por suceder. Na verdade, o passado ainda está presente, como mostra a retroveniência. O desenho ainda é o passado sem deixar de ser presente. E no presente está comprimido o passado, como no passado antecipa-se o futuro. Santo Agostinho tinha razão. Não há três tempos. E nem é o fluxo da consciência, como o tempo cósmico, evolutivo, segundo a concepção de Bergson, que o substitui. A temporalidade está mais próxima do contínuo descrito por o ser, como experiência preliminar imanente que constitui as vivências. Mas se os momentos desse contínuo são os êxtases, não há como estabelecer a gênese da temporalidade a partir do eu, pois que da temporalidade não se pode falar como de um ente, nem subjetiva nem objetiva. Só podemos dizer que ela se temporaliza em cada um de seus êxtases. É certo que a temporalização envolve de cada vez os três êxtases numa relação recíproca de cada qual com os outros dois. Mas qualquer que seja o êxtase, opere-se a temporalização pelo futuro como na existencialidade, pelo passado como na facticidade, pelo presente como na queda. Cada um dos demais também se temporaliza, respeitada sempre a primazia do futuro, relativa ao compreender, que possibilita o projeto, mas é originariamente determinada pelo passado presente Jesuenete, e pelo presente Jesuart, cujo acento se desloca para o apresentar, ou seja, para o que se torna presente. O presente que funda a queda também temporaliza a envolvência pelos entes em que nos perdemos no mundo circundante, mas por aí chegamos à temporalidade imprópria, quando o presente se torna um simples agora, quando o futuro muda sem expectativa geoartigem, o passado produzindo-se em esquecimento vergescenete, no que já passou. Ela esquece a morte, e o ser, a menos que se recupere seu poder ser e, com a primazia do futuro, restabeleça o tempo originário, em que o passado se dá como retomada ao Ederolung, e o apresentar como instante ao Genblick, da decisão. O tempo originário é finito e assegura a gênese do ser do desenho e da existência cotidiana. A temporalidade imprópria tende à infinitude. Ela se estende aos entes intramundanos através do presente, como se deles se origina-se, chama-se, por esse motivo, intratemporal. O intratemporal, desatado da preocupação na praxis cotidiana, o intratemporal inclui a compreensão do tempo como provisão disponível, ao alcance de qualquer um e de todos, com que se conta sempre e antecipadamente para fazer e não fazer isso e aquilo. O tempo que tanto podemos agarrar prenes votre temps, diz a usual locução francesa, quanto dissipar ou perder. Como a preocupação é a ondulante conduta de confronto com as coisas diante das quais se está, ela condiz com o apresentar da temporalidade estática que se expressa no agora que, dizendo agora nós sempre já compreendemos um que isso ou aquilo, embora sem dizê-lo explicitamente. SZ. Página 408, o agora é também um aqui dentro do mundo, e assinalaria apenas fugir de um momento, se ao pronunciar agora não expressasse igualmente, ainda que de forma tácita, um então e um outrora. Mas então quer dizer ainda não e outrora. Já não mais. Cada um desses termos é, pois, o implicado pelos outros. O encadeamento entre eles nos dá uma estrutura relacional remissiva. Não é porém insignificante pormenor que o encadeamento seja verbal. Na estrutura remissiva, temos a sucessão imagem no esquema da ideia de sucessão que permite localizar acontecimentos no tempo ou, na terminologia heideggeriana, a databilidade, em que se apoia a datação. Mas, desse modo, o tempo se torna disponível entre os termos da estrutura remissiva do agora ao então e do outrora ao agora, numa linha extensiva. O enquanto, e eis o intervalo span, esquema da permanência ou da duração. Como esse tempo é preenchido por um que fazer, a sua disponibilidade fica no mesmo plano da disponibilidade prática das coisas, que não nos são dadas como objetos da natureza, mas descobertas em sua serventia, ao alcance da mão. Esse vínculo pragmático se fortalece no terceiro traço que Heidegger atribui ao intratemporal, o caráter público, de base instrumental. Ao dizer agora sustenta-me esse referencial comum. Também quando olho o tempo no relógio, o tempo com que contamos é agora o tempo contado, medido, descoberto nas coisas o curso dos astros, a alternância do dia e da noite transferido a instrumentos públicos de contagem para todos. Os relógios, sejam eles varas de sombra, ampulhetas, clepsidras, relógios mecânicos ou atômicos. O desenho já conta com o tempo e por isso medidas sucederão a medidas.
de acordo com o instrumento utilizado. Olhar o relógio, ver as horas, significa utilizá-lo para a regulação de atividades, dizendo agora é tempo de. Mas a dominância pública do medidor converte a contagem numa sucessão de agora independentes, e o tempo contado passa a ser um curso temporal objetivo. No entanto, é preciso não esquecer que o intratemporal deriva da temporalidade. Mas ao derivar da temporalidade, o intratemporal modifica e a ordenação dos êxtases, pondo na dianteira o presente em função das coisas ou objetos na direção dos quais se temporaliza. Essa primazia do presente se traduz no efeito de nivelação dos agora, identificados a um instrumento medidor, digamos os ponteiros do relógio para nos lembrarmos de Bergson, o que justifica a definição do tempo na física. E 219H, de Aristóteles, a medida do movimento segundo o anterior e o posterior, que Heidegger identifica o conceito de tempo natural ou vulgar. Terá sido esta a primeira interpretação detalhada desse fenômeno que nos foi transmitida, a qual Heidegger interpretará por sua vez, a começar pela sua conferência de 1924, o conceito de tempo. A continuação do mesmo exame, a ser efetivado na terceira sessão da segunda parte não publicada de Ser e Tempo, só viria a ser feita no curso do segundo semestre de 1927. Problemas fundamentais de fenomenologia. Primeiramente, Heidegger se refere ao nexo do tempo com o movimento, focalizando depois o agora como base desse mesmo nexo remissivo ao relógio que a existência humana sempre possui, regulado pelo número do movimento repetitivo. Nenhuma distância maior pode haver do que entre essa concepção e a de Heidegger, a menos que consideremos que o que Aristóteles descreve em seu tratado é a compreensão cotidiana pública do tempo que usamos e com que contamos. De qualquer forma, a descrição aristotélica é esmiuçada em problemas fundamentais de fenomenologia. O tempo, um número do movimento, este tomado na perspectiva do antes e do depois, daí considerando-se o tautologismo da definição, a que se acrescenta a condição do agora, constitutivo do tempo. O agora se divide num anterior e num posterior. Nenhuma tentativa para decifrar o enigma do tempo pode dispensar um debate com Aristóteles, declara o mesmo curso, pois foi ele quem pela primeira vez e por muito tempo conceitualizou de maneira unívoca a compreensão vulgar do tempo, de tal modo que a sua concepção do tempo corresponde ao conceito natural do tempo. Rege o intratemporal a preocupação com o mundo circundante, dominado pelo presente sob a perspectiva do cotidiano. Ele estende-se indefinidamente em cada agora. Nesse nível, portanto, o tempo é objeto de preocupação. A existência humana é por ele dividida. A temporalidade converte-se, como na física de Aristóteles, em medida de movimento, sem princípio nem fim. Seu correspondente essencialista no mundo superior das ideias é a eternidade, de que constitui a imagem movente. Revela-se afinal a temporalidade como fenômeno possibilitador do cogito. Penso, logo sou. Na verdade, o cogito não é um puro eu penso, mas a realização de uma passagem do pensamento à existência, subsidiada pelo tempo, o tempo pontual da evidência, conquistada a todo instante, que assegura o conhecimento de que sou. Mas o que sou em minha identidade, como res cogitans, temporaliza-se no presente. O decisivo a esse respeito está na afirmativa seguinte: a temporalidade estática é o que ilumina aí originariamente. SZ. Página 351. Dizer que o Dasein é temporal significa que a estrutura da subjetividade, do si mesmo, está fundada no movimento estático do qual depende o caráter intencional da consciência, a sua direção para os objetos. Ultima-se também aqui o fenômeno do sentido, implicado, em decorrência da questão mesma do ser, nas estruturas todas com que deparamos na analítica, da significação ao mundo, da abertura ao cuidado. Sentido é aquilo em que se apoia a compreensibilidade de algo. SZ, página 151. A compreensão do ser desemboca no tempo, que é o sentido do Dasein, dado que é na temporalidade que se explicitam as estruturas existentivas todas. Temos que concluir que a temporalidade, enquanto condição da existência como poder ser, é a possibilidade da possibilidade. Por fim, a temporalidade neutraliza a vigência da substância. A substância do homem é a existência e o Dasein é temporal. Existe temporalizando-se, entre nascimento e morte. Sem a temporalização nenhum Dasein seria, e sem o Dasein não haveria mundo. Este ente não preenche, pois, como se viu da concepção do tempo, as fases de um trajeto,
mas prolonga-se a si mesmo strect siche subst. Eis o que impõe a sua existência a estrutura do acontecer Geshen, de que deriva a historicidade temporal no fundo de seu ser. O Dasein é histórico. Historicidade e historiografia. O termo história se generalizou à natureza, e com o respaldo das ideias de evolução e de transformação dialética, pôde-se conceber uma história global, sob um tempo único e uniforme como descrito por Aristóteles. A história da espécie humana faria parte dessa história global, em continuação à das galáxias, da Terra e da vida em geral, tal como foi concebida pelas linhas hegeliana e positivista do historicismo germânico, com as quais Heidegger polemizou e do qual Herder traçou as grandes linhas, quando escreveu em sua Filosofia da História: tudo é um grande destino, não pensado pelos homens, não esperado nem provocado por eles. Hegel pensou depois esse grande destino como a regência de uma razão astuciosa que se universaliza valendo-se do espírito de cada povo. É a vida humana que é histórica e não a natureza. Por isso a ciência da história ou a historiografia alcança o conhecimento da realidade espiritual em que desemboca o intercurso das ações intencionais dos homens. A essa posição foi dada por Dilthey, um hegeliano. A história é uma das ciências do espírito. Já para o positivista Leopold Ranke, seria preciso neutralizar a subjetividade para que os fatos históricos fossem reconstituídos tal como se passaram. Tanto como o evolucionismo, o materialismo histórico incidiu na mesma concepção do tempo natural e vulgar. Heidegger discute a noção mesma do que é histórico, identificado ao passado. O que foram as coisas que hoje não são mais, em uso ou fora de uso, elas não são mais o que foram. O que então passou, nada mais do que o mundo. SZ, página 380. Responde ele. O mundo responde pela historicidade. É essa historicidade das coisas antigas, das antiguidades, que abre para o historiador o passado. Ela tem duas pontas, uma individual e outra do ser em comum. Essa segunda ponta traz de volta o intratemporal, já como tempo social e cultural, que impõe à historicidade o peso de um destino geschique, coletivo. Por um lado, Dasein decide voltando-se para si mesmo, entrega sua finitude. Por outro, ao decidir, retrai-se, nos limites da experiência geracional de que participa, a uma herança comum. Quando autêntica, a decisão é o instante da retomada de possibilidades do passado, do que nele ainda permanece vivo. A historiografia tematiza o que, autêntica ou inautenticamente, abre-se na situação temporal de quem escreve a história. Abre-se, portanto, na historicidade da existência do historiador, conforme ensina os $76 de Ser e Tempo. No conhecimento histórico, portanto, está sempre em causa uma escolha do passado, oscilando conforme a temporalização que a orienta. Essa escolha introduz diversidade na angulação da história, de acordo com a estupenda intuição de Nietzsche na segunda de suas considerações inatuais, aproveitada nos $76 de Ser e Tempo. Teremos ou uma história monumental ou uma história antiquária ou uma história crítica. A primeira implicação da temporalidade heideggeriana é o abalho na representação aristotélica do tempo, preponderante na moderna filosofia da história. A finitude, sobrelevando-se à infinitude do tempo linear, atingirá ainda a segunda implicação, a ideia hegeliana da história universal como saber reflexivo do desenvolvimento da humanidade. O conhecimento histórico, possibilitado pelo tempo, não pode sintetizar senão o processo que o historiador alcança discernir através da perspectiva de sua época e da sua sociedade. A revolução de Ser e Tempo. Essa revolução toma forma na ontologia fundamental, como metafísica do Dasein, à custa de 6 teses principais. A insuficiência da antropologia filosófica, porque abolindo a transcendência do Dasein, a finitude como expressão dessa transcendência e pro outro factum metafísico, o enfrentamento do nada pela angústia, a abertura pela compreensão, pelos sentimentos e pela linguagem, a totalização do Dasein no ser para a morte. A identificação entre o poder ser próprio e a autenticidade no limite entre o ético e o existencial, dentro do quadro articulados por essas 6 teses. A primeira grande mudança operada na tradição é a transferência da ideia de fundamento à transcendência do Dasein, nihil est sine ratione. Nada existe sem razão. Razão e fundamento se equivalem. Nesse sentido, como diz Heidegger, a verdade remete sempre a um fundamento, que é um dar razão, e que reside na proposição. A proposição, como enunciado predicativo, depende do aberto do compreender da descoberta de um ente que o sujeito proposicional indica que o predicado faz ver sob certo aspecto e do prolongamento comunicativo do compreendido, em que o ente descoberto se dá a ver para outrem. O indicado é o que a proposição mostra na forma do enunciado aos exalte, como expressão verbal que ingressa no mundo do ser em comum. A comunicação, fala e linguagem, dá conta da enunciação e da alçage,
do ato de asseverar, atributivo de um predicado a um sujeito. Desse modo, a proposição se recorta duas vezes no discurso. Este, domínio do enunciável, articula a experiência antepredicativa da interpretação. É como hermenêutico da visão circunspectiva, articulado em palavras-frases. Isto serve ou não serve, pesado demais, etc., ao qual vai substituir-se o como apofântico da proposição categórica. Isto é aquilo, suscetível de ser verdadeira ou falsa. Dado que sentido é a compreensibilidade de algo que o discurso articula, toda proposição tem uma interpretação subjacente por base. O enunciado predicativo seria uma forma derivada da interpretação. Ser uma proposição verdadeira significa que ela descobre o ente em si mesmo. Ela mostra, faz ver o ente em seu estado de descoberto em Dectade SZ, página 218, mas esse fazer ver só é possível graças ao compreender e, consequentemente, graças à abertura do Dasein como ser no mundo. Daqui descemos a verdade originária no cuidado. Verdade originária é o que cabe dizer do ser para a morte, que confirma a finitude do Dasein requalificando o cuidado. Verdade originária equivaleria à verdade da existência. Ambas expressões remetem à abertura. Aqui se deve que a proposição seja descobridora. O fundamento da verdade é removido para a abertura, razão de todo descobrir. Desse recuamento resultam inversões radicais que tonificam a revolução heideggeriana. Em vez de apenas localizar a verdade, a proposição se localiza na verdade originária, no domínio do manifesto ou do iluminado que a revelação Offenbachite, do ser, previamente aberto e manifestado, torna possível. O resultado dessa inversão combina com exegese dialética, não ocultamento, não velamento, diluída no termo latino veritas, à custa do qual se fixaria a noção de adequatio rei et intellectus. Terceira consequência, o entendimento da adequatio decorrente do veso do Dasein ao interpretar-se segundo o envolvimento da queda, refletindo os entes intramundanos que descobre em torno de si junto aos quais se encontra. Dá-se nesse passo a regular dominância da interpretação entitativa do ser, o ser doente estampada na ousia ou parousia dos gregos. A quarta consequência é a transferência da significação de realidade aos entes intramundanos. O significa o ser, mas o ser não significa nenhum dos modos de afirmação categorial, nenhuma coisa, nenhum ente. Por certo, afirma Heidegger, só enquanto o Dasein é, quer dizer, a possibilidade ôntica da compreensão do ser. Dá-se Sergibit Essen SZ, página 212. Dá-se ser e a realidade é o que se descortina através da conduta pertinente ao conhecimento. O conhecimento teórico é uma modificação da experiência antepredicativa, endereçada ao descobrimento dos entes, que se apresentam como objeto. O apresentar-se como objeto demanda a presentificação do ente, temporalizado no presente. Tal seria a gênese da atitude teórica, afeta a um domínio entitativo descoberto, a um positum, que a ciência não funda e que a possibilita. A verdade dos enunciados científicos é sempre derivada de uma verdade mais originária, por sua vez estribada na verdade ontológica do desvelamento do ser, a que se refere o sentido da palavra elétria. Heidegger diz-nos expressamente que a ciência, como um conjunto de proposições verdadeiras coordenadas e fundamentadas, é, enquanto conduta do homem, a forma de ser desciente. SZ, PL 1, da revolução conceitual provocada pela ontologia fundamental de ser e tempo resultam três deslocamentos encadeados, dos princípios lógicos e dos cânones metodológicos, da positividade das ciências e da especulação filosófica. Já a transferência do princípio de razão à essência do fundamento antecipa a transferência dos princípios de identidade de não contradição para algo mais originário, sem caráter proposicional, como a compreensão do ser inerente ao Dasein, que serve de fio condutor analítica, superpondo seus cânones metodológicos da época moderna, pelo que se torna mesmo analítica uma contestação ao cogito cartesiano. O ser no mundo inverte o mesmo cogito. Ao penso, logo sou, substitui-se o sou no mundo, logo penso. Também as ciências, que estão suspensas à verdade originária, deslocam-se ao fundamento que a liberdade instaura, e confirmam a nossa finitude. Longe está a posição de Heidegger daquela reprovação da ciência pela filosofia de que tanto falou Merleau-Ponty. Essa posição insiste na positividade mesma das ciências, no reconhecimento de uma verdade ôntica do conhecimento científico, com o fim de traçar por meio disso a questão ontológica. Não é a validade das ciências que está em discussão, mas o que elas representam como possibilidade humana. Como teoria, a ciência nasce da experiência antepredicativa. Sua origem é,
portanto, extracientífica. Os conceitos fundamentais de uma ciência não são por ela mesma instaurados. As descobertas de sua investigação incidem sobre o já aberto do ser dos entes, que predelineia, no modo da projeção, a experiência constitutiva do mesmo domínio. Sendo a projeção uma possibilidade do Dasein, a abertura correspondente é um acontecer histórico. É bom lembrar que a projeção matemática da natureza, tematizando o ente como mensurável, pelo qual podem determinar-se fatos e planejar experimentos, está na gênese da física galileana. A historicidade das ciências expressa-se nos conceitos fundamentais em que se baseiam. Lemos no $3 de Ser e Tempo, o nível de uma ciência determina-se por sua capacidade de experimentar uma crise de seus conceitos fundamentais. Nessa crise imanente das ciências, vacila a relação mesma da investigação positiva com as coisas a respeito das quais indaga. Por todos os lados despontam hoje, nas distintas disciplinas, tendências a afirmar a investigação sobre novos fundamentos. SZ, página 9. Como momentos de crise, são períodos críticos de revolução científica, nos quais se abandona uma perspectiva dominante de conhecimento que hoje chamamos de paradigma e procede-se a uma revisão de conceitos. Foi o que ocorreu à época de elaboração de Ser e Tempo, quando, então, surgiram uma nova matemática, uma nova geometria e se introduziram na física as teorias atômica e da relatividade. Irrompida a crise, perturbada fica a rotina de práticas que se estabilizaram. Prevalece antes o sobressalto da liberdade, temporalizando sobre o abismo, sem fundo, do Dasein, de sua transcendência, a verdade originária que desvela o ente desocultando o ser. Tal abertura desloca para a transcendência o sentido da prática teórica da ciência. Quer isso dizer que o desloca para fora do universo científico institucionalizado, que integra o mundo circundante e público do cotidiano. Dessa forma, a história das ciências, dependendo de possibilidades projetivas, recai na dialética do excesso e da privação que é própria da liberdade. Seus principais capítulos procederam de momentos de decisão, na sinuosa linha da temporalidade estática que obedece à silenciosa força do possível. Como modo de conduta do Dasein, a ciência está ligada ao enfrentamento do nada. Não obstante, assegura-nos a ciência um domínio entitativo pleno, inclusive para o teólogo, que o recebe no modo da fé. Em uma das obras complementares a Ser e Tempo, a Conferência O que é a Metafísica, escreve Heidegger, mas o estranho aqui, precisamente, no modo como o cientista se assegura o que lhe é mais próprio. Ele fala de outra coisa. Pesquisado deve ser apenas o ente e nada mais, somente o ente e além dele, nada, unicamente o ente e, além disso, nada. Propõe-se aqui a questão do nada à custa da ciência e depois se propõe a mesma questão do ser, resgatada por um ato de rememoração do ouvido ao que a condenou a tradição metafísica do pensamento filosófico hegemônico. Mas o nada não é um conceito oposto ao ente, pertence, de modo originário, à mesma essência do ser. Admitiu-se antes a finitude do tempo originário. Admite-se, agora, a finitude do ser, que só se manifesta na transcendência do Dasein suspenso dentro do nada. Como não concluir que a questão do nada é a mesma do ser e vice-versa? Com isso o império da lógica vacila. Vacila, também, a superioridade da ciência. Em contrapartida, a metafísica se converte em acontecimento essencial no âmbito do Dasein. Como diz a mesma conferência antes citada, estamos colocados dentro da metafísica pelo fato de existirmos, mas a questão do ser põe em causa o posto da metafísica como ciência primeira e, ainda mais, o posto da filosofia como saber teórico. Quando, portanto, a filosofia começa, ela já é um recomeço, mobilizada de cada vez pela questão do ser, e encobrindo essa mesma questão. Sempre que recomeça, a ontologia fundamental, que investiga a genealogia dos conceitos ontológicos preponderantes, reitera aquela questão rememorando o ser esquecido, passado em silêncio pela metafísica. A ontologia fundamental quebra o silêncio e tenta desencobrir, no recuo a uma origem que ela não funda conceitualmente, e que determina o que ocorre de maneira obscura e distorcida no pensamento filosófico. O ser é um transcendens que ela descobre na transcendência do Dasein. Assim a ontologia fundamental é a filosofia realizada como ontologia universal e fenomenológica que parte da hermenêutica do Dasein, que, por sua vez,
como analítica da existência, liga o ponto do fio condutor de toda a questão filosófica àquilo de que surge para onde retorna. SZ, página 38. O Dasein, a filosofia gira em torno da verdade ontológica na qual se funda toda a verdade ôntica, mas que transcendens descobre a fenomenologia hermenêutica senão o tempo originário. A diferença do ente ao ser, surgida na órbita da transcendência do Dasein, corresponde a esse transcendens descoberto na temporalidade. Assim, em seu extremo limite, a ontologia fundamental detém-se diante da diferença, noção dominante na segunda fase do pensamento heideggeriano, que aproxima o tempo do ser e que distancia do ser o ser do ente. Entificação, o sentido do ser em geral, a que se ligaria a ponta do fio condutor à pergunta pelo ser, depois de desenrolado através do ente que o compreende de modo prévio em sua existência, excede e determina essa mesma compreensão. Pode a pergunta encontrar sua resposta retrocedendo à constituição originária do ser do Dasein que compreende o ser. SZ, página 437. Essa constituição originária, que faz do Dasein um ser no mundo, é a estrutura da subjetividade. Foi, afinal, a compreensão do ser que legitimou a suspensão fenomenológica do ser da consciência referido no $83 de ser e tempo, em vez de região ontológica privilegiada, como foi para o ser. O ser da consciência é a relação de pertenças o Georgkeit, do homem ao ser, possibilitando o conhecimento de si a ipsedade e a transcendência. Por isso, não é o homem Dasein, mas Dasein, a abertura, o aí da existência fáctica, que vai tanto do homem para o ser quanto do ser para o homem, está enfeixada semanticamente no da de Dasein, relação que se perde no etimologismo praticado pela tradução brasileira de ser e tempo, que seria de exemplar competência não fosse o Hamlerian no prejuízo desse único defeito beyond defect que o fez traduzir o mesmo termo Dasein por presença, sem perceber que, na leitura, a etimologia não vigora sobre a semântica e que, nesse ato de leitura, a palavra deixa de ser neutra das Dasein, funcionando a presença como um essence ou como presence, assim escrito, certa vez, em francês, por Heidegger, de acordo com o que se pode ler nos Beitrage, da terceira fase. No sentido empregado pela primeira vez essencialmente em Senum Dizet, este termo não se traduz, quer dizer, ele contradiz o ponto de vista do pensamento e do modo de expressão da história do Ocidente até agora. Dasein, no sentido literal significa, por exemplo, a cadeira está aí, o tio está aí, chegou e está presente. Daí presence, sig, Dasein significa propriamente um ente, mas não no modo de ser no sentido dito acima. O tratamento que a ideia de verdade recebeu no $44 de ser e tempo deixa prever a inversão de rumo que separou Heidegger I de Heidegger II. A essência da verdade, deslocada da proposição, a verdade residiria no Dasein, mas como a abertura é o domínio do iluminado e do manifesto, pode-se também dizer que o Dasein está localizado na verdade, mas já vimos que a contraparte da abertura é o encobrimento, sendo ambos, encobrimento e abertura, possibilidades existentivas. O Dasein fáctico, projetante e cadente, é, ao mesmo tempo descobridor e encobridor. Se assim é, ele está tanto na verdade quanto na não-verdade. A distinção entre o verdadeiro e o falso, na ordem dos juízos e das proposições, deriva de uma partilha que se efetua na órbita da conduta de um ente temporal e histórico que é livre para fundamentar para dar razão, desencobrindo de suas aparências o ente no meio do qual se encontra e sobre o qual se projeta. A aletheia comporta um desvelamento. O ente descoberto, que se mostra na proposição, é arrancado de suas coberturas. A verdade, então, é um existentivo. A verdade exige, constrange da razão de si mesma. Ela tem a força de um pressuposto, e como pressuposto encerra uma exigência feita ao ente para que se revele. O desvelamento, que extrai o ente com a violência de um roubo, ocorre porém em função do aberto, ponto de emergência da verdade originária, à custa da decisão, ato de escolha abrindo Dasein no seu poder ser mais próprio. Quer isso dizer que o homem como sujeito, cria e constitui o verdadeiro, numa solução idealista, pois que a verdade seria relativa ao ser do Dasein. Heidegger também afirma isso, como igualmente afirma que reside no idealismo a única e correta possibilidade de desenvolver os problemas filosóficos. SZ, página 208, essa afirmação está de acordo com a intromissão da negatividade no conceito de transcendência identificado à liberdade. A cada momento do Dasein é o não ser de si mesmo. A despeito das elucidações em contrário, a negação traria à liberdade o seu alento. Em suma, transcendência, liberdade e negação prolongariam o esquecimento, o ouvido do ser na tradição metafísica do pensamento moderno. O estranho tratado Ser e Tempo estava, no fim,
envolvido pela metafísica que tinha sido problematizada. Como superar esse envolvimento senão rediscutindo a verdade originária? Nela ainda haveria representação, ou enunciado predicativo mostra somente aquilo pelo que se rege e que se manifesta na conduta, interpretando, como tal, a abertura, que é assim o pressuposto do critério de adequação ad aequatio rei et intellectus, sustentando portanto o nexo derivado entre verdade e proposição. Ponto de interrogação invertido. A abertura constituirá o âmbito do desvelamento que tem no Dasein no seu aí. Está, em síntese, nessa frase torcida a doutrina da Conferência de 1930. A essência da verdade, final da primeira fase e início da segunda do pensamento heideggeriano. O que se desvela nesse âmbito? O que se desvela nesse âmbito é o acontecimento de que depende a história ocidental. A pergunta do primeiro pensador grego sobre o que é mente, que o abandono é o ser que possibilita a história, daqui em diante referida por Heidegger como historial, assinalando a proveniência e a destinação do homem. É o ente aberto no Dasein que possibilita a história. O pensamento do ser é o fundamento oculto do homem, em que a história é fundada e sobre a qual é escrita. A abertura do Dasein ao ser, que passará a chamar-se Clareira Listung, o domínio do iluminado e do manifesto, é reticulada, com zonas de sombra ou de ocultação, e o desvelamento, fatum da liberdade que possui o homem, é também, em si mesmo, simultaneamente, uma dissimulação ou retração. Somente aqui se completa a doutrina esboçada em Ser e Tempo, no 44 dólares, segundo a qual o Dasein está na verdade e na não verdade. O destino do indivíduo prolonga-se no do ser em comum, realizando-se como errância, onde não cai porque sempre nela está, manifestando-se no espaço de abertura, entre velamento e não velamento, aleta e acontece. E nesse acontecer consiste a essência da verdade. Mas, nessas condições, a essência da verdade é a verdade da essência. O ser não é mas se essencializa ao este, na linguagem, indicando o movimento de virada àquele. A pergunta, a questão do ser condutora, não é colocada mais através do Dasein, como na analítica, mas através da história do ser, sedimentada nos textos filosóficos, de que o primeiro momento, contendo a força do princípio, é a psis dos pré-socráticos. Destruição e poesia, grande finale. Mas, desse ponto de vista, a viragem, voltando-se para essa história sedimentada, já prenunciada na introdução de Ser e Tempo, opera de modo preliminar como destruição destruction, da história da ontologia, em busca das experiências originais em que foram alcançadas as primeiras determinações do ser, posteriormente diretivas. SZ, página 22. Ora, essas primeiras determinações, com a força do princípio, já são também originariamente poéticas. Pensamento do ser e dizer poético se entrelaçam. Esse entrelaçamento pode ser entrevisto no inacabado texto do grande tratado de 1927, que nos indica a valência ontológica do poético, a comunicação das possibilidades existentivas da imersão Befindlichkeit, isto é, o abrir de existência, pode tornar-se o próprio fim do discurso poético de Stendhal. SZ, páginas 162. Em termos semelhantes, ela aparece nos Prolegômenos para a História do Conceito de Tempo, de 1925, em grande parte em esboço de Ser e Tempo, e ainda com importante acréscimo. O discurso, e antes de tudo a poesia Voralendistung, libera novas possibilidades do ser do Dasein, e por fazê-lo confirma-se como modo de temporalização do próprio Dasein. Esboça-se a trilha da historicidade da linguagem da poesia, que passará para Hölderlin e a essência da poesia. 1936. Os conceitos interpretativos elaborados pela ontologia fundamental fecundaram as ciências humanas e as disciplinas humanísticas. Penetraram a psicanálise com Ludwig Bissulanger e Medard Boss, a poética com Emil Steiger e a hermenêutica com R. Bultmann, teólogo da desmitologização, sob a influência da historicidade da existência. Nos mesmos conceitos baseou Sartre a especulação de o ser e o nada et lineant, e cogera sua interpretação da dialética hegeliana. Da mesma fonte serviu-se Herbert Marcuse para a reformulação antropológica do marxismo e Maurice Merleau-Ponty para respaldar sua fenomenologia da percepção Phenomenologie de la Perception. No outro extremo do pensamento filosófico, à mesma época, Ludwig Wittgenstein leu e apreciou, certamente como o texto limite entre o dizer e o silenciar, o que é a metafísica de Heidegger.
Seleção de textos. Ops, incluímos nessa seleção alguns dos textos circunvizinhos a ser e tempo. O ente cuja análise é nossa incumbência somos nós mesmos. O ser deste ente é em cada caso meu. No ser deste ente comporta-se ele relativamente ao seu ser. Como ente deste ser entrega a responsabilidade de seu peculiar ser. O ser é neste ente o que está sempre em jogo. Dessa característica do Dasein resulta uma dupla. L. A essência desse ente reside em seu para-ser Zusen. A essência deste ente deve ser concebida, na medida em que dela se pode falar, a partir de sua existência. A incumbência ontológica é justamente mostrar que se escolhemos o termo existência para designar o ser deste ente, este termo não tem e não pode ter a significação ontológica do termo tradicional existentia. Existentia quer dizer ontologicamente ser à vista. Uma forma de ser que por essência não convém ao ente que tem o caráter do Dasein. Evitamos a confusão usando sempre em lugar desse termo a expressão exegética ser à vista e reservando o termo existência existens, como determinação do ser para o Dasein. A essência do Dasein está em sua existência. O que se pode extrair desse ente não são propriedades dadas de um ser à vista, mas modos de ser possíveis dele em cada caso e somente isso. Todo ser tal ou qual deste ente é primariamente ser, de onde resulta que o termo Dasein, com que designamos esse ente, não expressa seu que este, como mesa, casa, árvore, mas sim o ser. 2. O ser que está em jogo neste ente em seu ser é em cada caso meu. O Dasein nunca pode considerar-se ontologicamente como o caso exemplar de um gênero de entes à vista. A esses entes, é um exo-ser indiferente ou pensada a coisa exatamente. São de tal modo que seu ser não pode ser um ex nem indiferente nem o contrário. O Dasein é em cada caso sua possibilidade. E por ser em cada caso o Dasein essencialmente sua possibilidade, pode este ente em seu ser escolher-se a si mesmo, ganhar-se também perder-se ou não ganhar-se nunca ou só aparentar que se ganha. A realidade e o cuidado, na ordem das relações ontológicas de fundamentação e da possível distinção entre o categorial e o existencial. A realidade é remetida ao fenômeno do cuidado, mas que a realidade esteja fundada ontologicamente no ser do Dasein não pode significar que o real só possa ser como que é em si mesmo. Se o Dasein existe enquanto existe, certamente, só enquanto o Dasein é, quer dizer, a possibilidade ôntica de uma compreensão do ser, é que o ser se dá. Se não existe o Dasein, então não é tampouco a independência nem é muito menos o em si. O modo de ser da verdade e a pressuposição da verdade. O Dasein está essencialmente na verdade, enquanto constituído pela abertura. A abertura é uma forma essencial do ser do Dasein. Só há verdade na medida e até onde o Dasein é. Os entes só são descobertos quando um Dasein é e só são abertos enquanto um Dasein é. As leis de Newton, o princípio de contradição. Qualquer verdade somente é verdade enquanto o Dasein é. Antes que fossem descobertas, as leis de Newton não eram verdade. Do que não se segue que fossem falsas nem muito menos que se tornem falsas quando já não seja possível onticamente nenhum descobrimento. Que haja verdades eternas é coisa que só ficará suficientemente provada quando se tenha conseguido demonstrar que o Dasein foi e será por toda a eternidade. Enquanto não se tenha conseguido essa prova, continuará sendo a frase uma afirmação imaginária. De Ser e Tempo, trad. De Benedito Nunes. Se não dizete haste um veranderte Auflage, Tübingen, Max Niemeyer, 1957. Onde procuramos o nada, onde encontramos o nada. Para que algo encontremos não precisamos, por acaso, já saber que existe. Realmente, primeiramente e o mais das vezes o homem somente então é capaz de buscar se antecipou à presença do que busca. Agora, porém, aquilo que se busca é o nada. O nada se revela na angústia mas não enquanto ente, tampouco nos é dado como objeto. A angústia não é uma apreensão do nada. Entretanto, o nada se torna manifesto por ela e nela, ainda que não da maneira como se o nada se mostrasse separado, ao lado do ente, em sua totalidade, o qual caiu na estranheza, muito antes, e isso já o dissemos. Na angústia deparamos com o nada juntamente com o ente em sua totalidade. Na angústia se manifesta um retroceder diante de que, sem dúvida, não é mais uma fuga, mas uma quietude fascinada. Este retroceder diante de recebe seu impulso inicial do nada. Este não atrai para si, mas se caracteriza fundamentalmente pela rejeição. Esta remissão que rejeita em sua totalidade, remetendo o ente em sua totalidade em fuga a tal modo do nada assediar. Na angústia, o ser aí é a essência do nada, a nadificação, que é metafísica. Os pensadores, Abril Cultural, vol.xlv, trad. De Anildo Stein, Oasis Metaphysique, 1929, Inwig Macken, Frankfurt, Vittorio Klosterman, 1957.
Somente a liberdade pode deixar imperar e acontecer um mundo como mundo. Mundo jamais é, mas acontece como mundo Meutete. A liberdade como transcendência não é, contudo, apenas uma espécie particular de fundamento, mas a origem do fundamento em geral. Liberdade é liberdade para o fundamento. A relação originária da liberdade para com o fundamento, nós a denominamos o fundar. Fundando, ela dá liberdade e toma fundamento. Este fundar radicado na transcendência está, porém, disperso numa multiplicidade de modos. Deles há 3. L. O fundar como erigir. 2. O fundar como tomar chão. 3. O fundar como fundamentar. O ser aí funda, erige, o mundo apenas enquanto se autofunda em meio à mente. No fundar com o caráter de erigir, como projeto da possibilidade de si mesmo, reside, entretanto, o fato de o ser aí sempre se ceder o bergente. O projeto de possibilidades é, segundo sua essência, sempre mais rico que a posse que repousa naquele que projeta. Mas uma tal posse é própria do ser aí, porque se encontra situado, como projetante, em meio à mente. Com isso já estão subtraídas ao ser aí certas outras possibilidades, e isto simplesmente através de sua própria faticidade. A transcendência é conforme os dois modos e fundar ao mesmo tempo aquilo que excede e que priva. Fundamentar não será tomado aqui no estreito e derivado sentido do demonstrar de proposições ontico-teóricas, mas numa significação fundamentalmente originária. De acordo com isso, fundamentação significa tanto como possibilitação da questão do porquê em geral. Sobre a essência do fundamento, os pensadores, Abril Cultural, vol.xlv, tradução de Anildo Stein, von Ezendes Grundes, 1929, Inweg Macken, Frankfurt, Vittorio Klosterman, 1957. $42. A revelação da constituição do ser do Dasein em ontologia. Esta última se chama ontologia fundamental enquanto estabelece o fundamento da possibilidade da metafísica, quer dizer, enquanto considera a finitude do Dasein como seu fundamento. O conteúdo desse título inclui o problema da finitude no homem como elemento decisivo para possibilitar a compreensão do ser. $43. Uma analítica do Dasein deve procurar, desde o começo, fazer visível o Dasein no homem, precisamente segundo aquela forma do ser do homem que, de acordo com a sua essência, esforça-se por manter no esquecimento Dasein a compreensão do ser do mesmo, isto é, a finitude originária. A angústia é o encontrar-se fundamental que nos coloca diante do nada. Mas o ser doente só é inteligível e nisso se encontra a mais profunda finitude da transcendência. Se o Dasein no fundo de sua essência enfrenta em out, o nada. Este enfrentamento do nada não é um intento casual e arbitrário de pensar o nada, mas um acontecer que está na base de todo encontrar-se no meio doente à vista e que deve ser esclarecido, segundo sua possibilidade interna, por uma analítica ontológica fundamental do Dasein. Kant e problema da metafísica, trad. De Benedito Nunes, Kant das Problem der Metaphysik, 1929, Frankfurt, Vittorio Klosterman, 1951. Mundo só há-se por quanto tempo um Dasein existe. Pode haver natureza mesmo na ausência de todo Dasein. A estrutura do ser no mundo revela essa particularidade essencial do Dasein, a saber que ele se projeta no mundo, não depois de acessoriamente, mas de tal sorte que o projeto de mundo pertence ao ser do Dasein. Com esse projeto, o Dasein já sempre sai de si. Ele existe ex sistere. Ele é no mundo. É por essa razão que há alguma coisa como esfera interna. Se reservamos o conceito de existência ao modo de ser do Dasein, é porque o ser no mundo pertence a esse ser. O tempo originário é intrinsecamente fora de si. Tal é a essência da temporalização. O tempo originário é o tempo em si fora de si. Quer dizer que ele não é qualquer coisa que, numa primeira abordagem, seria presente e subsistente como uma coisa, e que em seguida sairia de si deixando-se atrás de si. Mas ele não é em si mesmo nada mais do que esse fora de si puro e simples. Na medida em que essa característica estática define a temporalidade, um transporte estático para, em direção de, encontra-se formalmente implicado na essência de cada êxtase que só se temporaliza através de sua unidade temporalizante com os outros êxtases. A temporalidade como unidade originária do futuro, do haver sido e do presente é, em si mesmo estática horizontal. Horizontal significa aqui, caracterizado por um horizonte dado com o próprio êxtase. A temporalidade estática horizontal não só torna ontologicamente possível a constituição ontológica do Dasein, mas é ela que também possibilita a temporalização do tempo, aquele que a compreensão vulgar conhece e que nós caracterizamos em geral como uma sucessão não reversível de agora. A intencionalidade e o fato de ser dirigido para alguma coisa,
com a copertença que isso implica entre a intentio e o intentum, a intencionalidade, que na fenomenologia é comumente designada como arquifenômeno, tem por condição de possibilidade a temporalidade seu caráter estático horizontal. O da Zen só é intencional porque determinado, em sua essência, pela temporalidade. O tempo, como tempo apropriado, inapropriado, tem por caráter a significabilidade, quer dizer, esse traço que pertence ao mundo como mundo em geral. É por essa razão que nós designamos sob o nome de tempo do mundo o Eutzeit, o tempo com o qual nós contamos, o tempo ao qual nos entregamos. O tempo comporta, também, além da significabilidade, um segundo momento, a databilidade. Cada agora é exprimido num presentificar, que vai de par com um estar na expectativa e um reter. Cada momento do tempo é nele mesmo expandido, mesmo se o alcance dessa expansão é variável. Esse alcance varia em função daquilo que de cada vez o agora fixa a data. O último traço característico do tempo, no sentido do tempo calculado e exprimido, é o que nós denominamos ser público do tempo. A expressão do agora é inteligível por todos no ser em comum. A objetivação do ente através da qual as ciências positivas se constituem cada vez de maneira diferente em função da realidade específica e do modo de ser do domínio ontológico em questão, está centrado sobre o que é, em cada caso, o projeto da estrutura ontológica do ente objetivar. Contudo, o projeto da estrutura ontológica de um domínio do ente projeto de que depende a objetivação que está na base das ciências positivas não é na pesquisa ontológica sobre o ser do ente considerado, mas conserva ainda o caráter de uma consideração pré-ontológica na qual seguramente pode entrar, e de fato entra sempre, um certo conhecimento já disponível das determinações ontológicas do ente em questão. A objetivação da natureza, própria à física moderna, se constitui através de um projeto matemático da natureza em que as determinações fundamentais, intrínsecas a uma natureza em geral, são trazidas à luz, sem que essas determinações sejam reconhecidas como ontológicas. Galileu, que deu aqui o primeiro passo, desenvolveu esse projeto na base e no quadro de um conhecimento dos conceitos ontológicos fundamentais da física tais como movimento, espaço e matéria, conceitos que ele recebeu da filosofia antiga e da escolástica, mas que ele não se contentou simplesmente em receber dessa forma. Retenhamos simplesmente que mesmo as ciências positivas, e justamente naquilo que assegura em primeiro lugar sua consistência, se relacionam necessariamente, mesmo de maneira pré-ontológica ao ser doente. Os problemas fundamentais da fenomenologia, trad. De Benedito Nunes, Die Grundprobleme der Phänomenologie, 1927, Frankfurt, Band 24 Vittorio Klosterman, 1989. Referências e fontes. Ponto mediano página 12. Em lugar de consciência Bewusstsein, leremos da Zen, Seraí. A citação encontra-se nos Seminários de Thoris-Aringen, em Questions 4, Paris, Gallimard, 1976. Ponto mediano página 13. A menção ao interesse no sentido kierkegaardiano está exposta em Kierkegaard, Postscriptum aos Mietes Philosophicas, Paris, Gallimard, 1949. Página 209. Ponto mediano página 19. O Kierkegaard referido nessa página é o de conceito de angústia é o concepto de angústia. Una sensível investigazione psicológica orientada via ao problema dogmático del pecado original. Buenos Aires, Spasa Calpe, 1940. Ponto mediano página 20. A observação de Leopardi sobre o tédio encontra-se em Leopardi, Pensamentos, em Poesia e Prosa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1996. Ponto mediano página 30. Para referência ao debate com Aristóteles sobre o conceito de tempo, ver Martin Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, em Gesamtausgabe, Frankfurt, Vittorio Klosterman, 1989. Ponto mediano página 32. A observação de Herder pode ser lida em Herder, Filosofia de l'Historia para l'Educação de la Humanidade, Buenos Aires, Editorial Nueva, 1950. Ponto mediano página 39 a 41. As citações de O que é Metafísica foram extraídas de Heidegger, Oas e St. Metaphysique. Em Wigmaken, Frankfurt, Vittorio Klosterman, 1967. A primeira da página 5 e as duas seguintes da página 18. Ponto mediano página 42. Edição brasileira de SZ, Ser e Tempo, 2 vols. Trad. Márcia de Sá Cavalcanti,
Petrópolis, Vozes, 1988. Ponto mediano, página 42. O esclarecimento de Heidegger sobre o sentido do termo Dasein encontra-se em Betrage zur Philosophie von Erkenntnis, Frankfurt, Vittorio Klosterman, 1989. $176. Página 300. Leituras recomendadas. João Paisana. Fenomenologia hermenêutica. A relação entre as filosofias de Husserl e Heidegger. Lisboa. Presença. 1992. Richard Palmer. Hermenêutica. Lisboa. Edições 70. Paulo Coelho. Existência hermenêutica. Em o conflito das interpretações. Ensaios de hermenêutica. Rio de Janeiro. Imago. 1978. A tarefa da hermenêutica. Interpretação e ideologia. Rio de Janeiro. Francisco Alves. 1977. Richard Rorty. Ensaios sobre Heidegger e outros. Escritos filosóficos 2. Rio de Janeiro. Relume do Mará. 1999. Ernildo Stein. Lições preliminares sobre o $44 de Seymour Dizete, em um seminário sobre a verdade. Petrópolis, Vozes, 1993. Jacques Taminiaux. Lectures sur ontologie fondamentale / ensaios sur Heidegger. Paris, Milon, 1995. Sobre o autor. Benedito José Viana da Costa Nunes. Nasceu em 1929 em Belém do Pará, onde vive e reside. Estudou filosofia na França e foi professor titular emérito dessa matéria na Universidade Federal do Pará. Dentre as suas muitas publicações no domínio da literatura e da filosofia, destacam-se os livros O Dorso do Tigre, João Cabral de Melo Neto, Poesia de Mário Faustino, Introdução à Filosofia da Arte, A Filosofia Contemporânea, O Tempo na Narrativa, Passagem para o Poético, Filosofia e Poesia em Heidegger, No Tempo do Niilismo e outros ensaios, Crivo de Papel, Hermenêutica e Poesia.